TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, e jamais vou deixar de fazê-lo, pela paciência, pela gentileza, pelo carinho e principalmente pela audiência que a senhora e o senhor dão ao nosso programa todas as semanas. Hoje vamos fazer um programa com 2 entrevistados. Eu tenho certeza absoluta que a senhora e o senhor vão gostar muito do nosso programa. E vamos já iniciar as entrevistas logo em seguida ao nosso primeiro bloco comercial. Mas é apenas 30 segundos. Fique conosco, já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Estou ao lado do professor Alencar Lisboa, que eu vou pedir que ele se apresente para a senhora e para o senhor. Por qual motivo? Eu o convidei para vir ao programa hoje porque o professor Alencar Lisboa é um dos mentores, dos idealizadores de uma nova entidade dentro da sociedade civil petropolitana, que não vou falar ainda, vou deixar que ele fale, que ele explique. Tenho certeza que isso é muito importante para a cidade. Professor Alencar, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Inicialmente, eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores, dissesse quem é o professor Alencar Lisboa. Pois é. Então, o senhor fique bem à vontade. Tá bem. Pode falar à vontade aí. Antes da gente falar na nova entidade. Com certeza. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Eu agradeço aqui em nome dos membros que fazem parte de um grupo que está estudando a criação, a fundação de uma entidade civil do terceiro setor. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou mineiro, de perto de Juiz de Fora, criado em São Paulo mais de 40 anos, e vim para Petrópolis em 91. A minha formação, eu fiz advocacia, fiz administração de empresas e fiz pós-graduação em gestão de recursos humanos, voltado para a gestão de pessoas. Aqui em Petrópolis eu já dei muitas aulas, muitos cursos, muitas palestras, curso na área de formação de pessoas para atendimento ao público, técnicas de vendas, chefia e liderança, relações humanas no trabalho, prestei assessoria para várias empresas, trabalhei durante 8 anos como secretário-geral da Federação da Associação de Moradores, a FAMP, fizemos mais de 200 reuniões e eleições aí na cidade. Já participei como membro do Conselho Municipal de Assistência Social, lá em 2012, 2013, e sempre estou envolvido nessa discussão, nesse debate, sempre de forma positiva, produtiva e propositiva, para que a gente possa identificar as necessidades de execução de políticas públicas, muito menos política partidária, porque aí é o interesse de cada um, a conveniência, a escolha, mas muito mais é discutir políticas públicas, educação, meio ambiente, transporte,
tudo aquilo que realmente são as necessidades, expectativas, desejos do cidadão como uma oferta do bem comum que o Poder Executivo e Legislativo tem que oferecer. Rápidas palavras. E agora eu estou fazendo parte, então, o Bernardo, fui convidado, eu entrei, eu acho que na 5ª reunião de um grupo que já estava debatendo, discutindo a criação de uma entidade civil do terceiro setor, a exemplo do que já existe em 63 cidades do Brasil, principalmente no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, de um observatório, que eles chamam de Observatório Social da cidade X, e nós aqui resolvemos chamar de Observatório Civil de Petrópolis. É uma entidade que vai ajudar os cidadãos a identificar, a debater, a elaborar projetos, programas, agenda de ações, para que a gente possa, minimamente, ajudar o governo a direcionar os recursos tecnológicos, financeiros, sociais, humanos, para oferecer o bem comum ao cidadão, à população. Muito bem. Professor, a criação dessa entidade, nos moldes do Observatório Civil que existe hoje em Curitiba, no Paraná, e que, diga-se de passagem, e eu teria que abrir um parênteses a respeito de orçamento participativo, mas o Observatório de Curitiba, o Observatório Paranaense, é hoje um órgão de fundamental importância, e eu diria que um braço de apoio, um braço direito do governo do Paraná, não só do prefeito de Curitiba, mas também do governo do estado do Paraná. Porque compreendeu-se a importância que esse tipo de entidade tem dentro da sociedade civil. E criou-se, então, um respeito a esse tipo de iniciativa. Então, quando eu disse que eu precisava abrir um breve parênteses a respeito de falar um pouquinho de orçamento participativo, também em função do tipo de entidade que os senhores estão interessados em criar, é o seguinte: há vários anos atrás, eu discutia com o falecido Felipe Guedon, que era um dos poucos pensadores de Petrópolis. Nessa época, eu brincava, esse é tom de brincadeira, tá? Que tinham 3 pessoas que pensavam Petrópolis. Aguinaldo Goivinho, que infelizmente teve um problema sério de saúde e veio a falecer. Felipe Guedon, que graças a Deus morreu de velho, né? Morreu bem. Eu, inclusive, poucos dias antes do falecimento dele, eu estive com ele e tal. Ele estava muito bem. Então, foi até aqui uma coisa tranquila. E eu. Então, quando nós nos reunimos os 3 para conversar, saía muito quebra-pau a respeito do futuro de Petrópolis, uma coisa que ninguém pensa. O que Petrópolis faz? O que Petrópolis pretende para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, para daqui 20 anos? Qual é o planejamento que Petrópolis tem? E hoje não temos nenhum. Mas vamos à frente. Então, o Guedon sempre defendia o orçamento participativo. Eu dizia para ele, não dá para fazer orçamento participativo, porque nenhum prefeito vai cumprir. E aí o prefeito não cumprido, o que acontece? Vai estar apto a sofrer um impeachment. Quem é que vai jogar contra si? Desista dessa ideia. Mas ele foi até o final da vida batendo na tecla do orçamento participativo. Bom, além da criação de vários conselhos, isso ele venceu, na criação de vários conselhos municipais. Tudo bem. Está dentro da lei, tem que ser criado. Não importa. Ele que sempre fez a defesa, não podemos tirar o mérito dele. Pelo contrário, temos até que dar muitos méritos a ele. Então eu dizia que no Paraná, em Curitiba, o Observatório Paranaense, o Observatório Curitibano, é de fundamental importância. E eu espero que os senhores tenham sucesso aqui com essa nova entidade, com esse Observatório Civil Petropolitano, ou Instituto Civil Petropolitano, ou Instituto Civil Petropolitano de Observação, que eu não sei se está definido já em termos de nome, em termos de estatuto. Isso aí o senhor vai contar para a gente um pouquinho agora. Nos conte então um pouquinho do que os senhores pretendem com essa nova entidade.
Então, nós fomos também pesquisar essas entidades que já existem em alguns lugares, principalmente no Sul, e nós já logo identificamos Maringá, que é um observatório bastante atuante, já existe há vários anos. Se não me engano, foi o pioneiro, não? Também, pioneiro, de Maringá. E aí verificamos lá dentro do Estatuto de Maringá como é que eles trabalhavam em termos de objetivo, de expectativas, de impacto que poderiam ser gerados com a ação que eles estavam se propondo a executar, e fizemos um grupo, nós fizemos uma adaptação à nossa realidade e às nossas necessidades. Sim. Então, tem muita coisa em estatuto que você não tem o que inventar, até porque a Lei 10.406 de 2002, ela estabelece alguns parâmetros que você tem que incluir dentro de qualquer estatuto social, de qualquer entidade do terceiro setor, seja uma cooperativa, uma associação de moradores, uma igreja, uma entidade civil, você tem que obedecer alguns parâmetros que estão estabelecidos na Lei 10.406. Mais do que isso, você pode incluir aquilo que a lei permite ou que a lei não proíbe. E nós tivemos o cuidado, Bernardo e caríssimo telespectador, de colocar no Estatuto quais são as ações, quais são os programas, quais são os possíveis projetos, quais são as agendas de ações que o Observatório pode trabalhar, elaborar, apresentar, sugerir, monitorar, executar, contestar, mostrar para o governo, porque a ideia não é trabalhar contra o governo A, contra o governo B, a favor do governo C, é trabalhar em favor da população. Se o governo estiver fazendo um trabalho adequado, dentro daquilo, porque aí a gente tem que falar aqui, o governo municipal, órgão público, agente público da administração direta ou indireta, só pode fazer aquilo que a lei determina. Diferente do indivíduo comum, que pode fazer o que ele achar que tem interesse e às vezes não é punido, não é recriminado, não é por conta disso, não sofre nenhum tipo de sanção. O poder público não, ele só pode fazer aquilo que está dentro da lei, aquilo que a lei exige ou aquilo que a lei permite. Então nós já elencamos no nosso estatuto, lá no artigo 3º, quais são as principais leis federais, estaduais, municipais, que direcionam as ações do Executivo e do Legislativo. E a gente pode se basear, então, um pouco naquilo que a lei estabelece. Eu vou fazer um pouquinho de papel de advogado do diabo, mas é importante nesse momento. Claro. Por que é importante nesse momento? Quando a gente fala de terceiro setor, e estamos falando aqui de fundações, cooperativas, OCIPs, ONGs, etc. e tal, quando se fala em terceiro setor, a grande preocupação é a sobrevivência de uma entidade do terceiro setor. Sabemos que temos duas formas de que a sociedade se capitalize para atingir suas finalidades, atingir seus objetivos. Uma delas é uma universalidade de bens colocada à disposição de alguma coisa, ou seja, uma grande doação. Então, alguma pessoa com um excelente padrão de vida ou alguma empresa banca aquela associação. Bom, obviamente que essa associação, que essa entidade, vai ficar sujeita a algumas diretrizes do patrocinador. Normal, tranquilo. Nenhum demérito até aí. Salvo você houver interesses que não se coadunem com as finalidades da sociedade. Segundo passo, contribuição dos sócios. Ora, a gente sabe muito bem que se criar uma associação nos dias de hoje e contar com a mensalidade dos sócios, essa associação vai dar braçadas e mais braçadas e vai morrer na beira da praia. Então, quando eu disse que eu fazia o papel do advogado do diabo, eu pergunto ao senhor, de que forma os senhores pretendem capitalizar essa nova entidade para que ela se sustente e consiga atingir os objetivos dela?
Então, nós criamos, tem um dos artigos que a gente fala sobre as fontes de captação de recursos. Sim. E aí nós abrimos um leque de possibilidades. Inclusive prestação de serviço para terceiros. Exatamente. Legados, doações, prestação de serviço, explicado, porque eventos. Está explicado, porque se houvesse overhead, Sim. se houvesse comissionamento pela Sim. prestação de serviço, Sim. ou pelo gerenciamento de projetos, está salva a associação. Isso aí. Está salva. A gente vai ter a possibilidade e está dentro do Gerenciar estatuto projetos. de fornecer De terceiros. projetos. Elaborar projetos e aí... Tranquilo. Isso. O senhor vai me dar licença, eu vou precisar pedir novamente um breve intervalo comercial. Olha, gente, fiquem conosco, não saiam daí. É apenas 30 segundos, já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Estamos de volta, conforme eu disse, muito rápido, apenas 30 segundos. Eu estou batendo um papo aqui hoje com o professor Alencar Lisboa, que é um dos idealizadores, digamos assim, de um novo projeto para uma nova entidade aqui para Petrópolis, o Observatório Civil Petropolitano. Uma entidade, obviamente, sem fins lucrativos, uma associação. Eu diria quase uma ONG, porque tem todas as características. Pela documentação que ele me mandou, que eu dei uma olhadinha rápida antes do programa, tem muitas características de uma ONG. E a minha pergunta para ele é o seguinte: por que associação? Por que não ONG? Por que não uma fundação? Pois é, ela pode, a partir do momento que tiver interesse ou que tiver já certas condições favoráveis, ela pode migrar para uma outra situação de mudança estatutária e até de mudança de nome. ONG, mas as ONGs ficaram tão mal faladas, tão discriminadas, lamentavelmente, por força de má gestão em vários lugares do Brasil. Eu diria que não é nem má gestão. Desculpe me interromper, mas já interrompi, eu diria que não é má gestão. Por exemplo, quantas ONGs tem no Nordeste? Interesse, nenhuma. Não tem nenhuma. Quantas ONGs tem na Amazônia? Os outros têm mais de 1.000. 600 e poucos. São interesses, e muitos desses interesses são interesses escusos. Obviamente. Então, deixa uma imagem para as organizações não governamentais, para as ONGs, muito ruim. Sim. Não, às vezes não é nem questão de má gestão. Não, tem muita picaretagem. Sim. Como aconteceu em Santa Catarina com a filha de um presidente nosso. Né? Que é a fundação dela, melhor, da ONG dela, fugia a todas as necessidades e o dinheiro do caixa foi todo embolsado. Mas, enfim, existe a má gestão, sim. Não, por que eu lhe fiz essa pergunta? Porque o estatuto do Observatório, ele é muito aberto, então permite essa transformação amanhã ou depois. Permite. Né? O que seria muito interessante, porque eu digo o seguinte: mas a fundação ela tem que ter obrigatoriedade da fiscalização do Ministério Público através da provedoria de fundações, e é muito emperrado e muito amarrado. Não é. Não é. E uma fundação hoje tem mais peso que uma associação, que uma ONG. Por esse motivo da pergunta. Outra coisa que eu ia falar com o senhor. O que o senhor gostaria que eu tivesse lhe perguntado, que eu não lhe perguntei, que o senhor gostaria de falar um pouquinho a respeito com relação à entidade? Então, eu acho que vale a pena aqui comentar, para esclarecimento, que o observatório, ele tem na sua estrutura organizacional, e a gente teve a preocupação de fazer com que isso fosse de forma assim bem ajustada. O órgão principal do observatório é a Assembleia Geral, ordinário e extraordinário, com todos os membros associados que dela podem participar com direito a voz e voto. Nós criamos três status de associado. O fundador, até 50 pessoas,
os efetivos, que a gente talvez troque para colaboradores, mais 50, e os apoiadores, que aí não tem limite. Então, entre os fundadores e esse segundo, que a gente vai talvez chamar de colaboradores, 50 mais 50, são 100 com direito a voz e voto. É o Conselho Deliberativo. Assembleia, Conselho Deliberativo, a diretoria executiva formada por 6 membros, presidente e vice, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, e o Conselho Fiscal formado por 4 membros, que é o presidente, o vice, secretário e um suplente. Eu preciso novamente lhe interromper. Pois não. Quando eu disse que a velhice nos torna um pouco mais conhecedores de certos assuntos, nunca tem uma diretoria executiva com número par de membros. Porque você vai dar ao presidente da diretoria executiva o quê? O voto de Minerva. Ele passa a ter 2 votos. Então não é interessante. Eu sempre digo, o número da diretoria tem que ser ímpar sempre. Número de conselho fiscal, ímpar, 3 e não 2. Tá? São 3. Não, sim, 3 titulares e 3 suplentes. Isso é o normal. Mas na diretoria executiva você não falou em 6. Se der tempo ainda, né, puder fazer uma mudança, aconselho a 7 para não dar o voto de Minerva ao presidente. Deu empate 3-3. Como é que vai desempatar isso aí? O presidente vai votar mais uma vez. Não é bacana. Opinião pessoal minha. Isso aí. Por quê? Porque eu estou querendo que a coisa dê certo. Porque eu acho uma ideia bacana, então. Mas desculpa eu interromper. Não tem problema não, mas nós amarramos no estatuto da seguinte forma: a votação da diretoria executiva tem que ser por maioria simples de votos, a decisão. Então, deu 3-3. Recompõe a discussão, o debate, e se não houver realmente uma possibilidade de desempate, vai para o Conselho Deliberativo por uma quantidade de conselheiros para poder, então, decidir. Se emperrou a decisão. Acabou de emperrar a decisão. Qual decisão? A decisão que deu 3-3? Sim. Que não houve consenso numa segunda votação? Sim. E aí você vai ter que submeter essa votação. Isso pode ser ainda colocado com 7 membros, não há nenhum impedimento nisso, porque, na verdade, a Lei 10.406, ela estabelece o mínimo, que são 4. E pode ter 5, pode ter 8, pode ter 12, pode ter 15, não tem problema nenhum. Então, nada impede que a gente possa agradecer a sua observação, colocar 7 membros para que nunca tenha o... Exatamente, porque o fluxo é mais rápido, entendeu? Sim, você tem uma agilidade no processo desse... O que acontece? Qual é o papel da diretoria executiva? É pegar o regimento interno e fazer o regimento interno ser cumprido. Qual é o papel do seu conselho de administração? É o gerenciamento, é os caminhos, né? É o que os parâmetros e as diretrizes gerais da coisa. Tá? Então, é isso. Desculpe, novamente ter interrompido. Não, sem problema. E nós acreditamos muito no processo que a gente está elaborando nessa entidade, porque você colocou aqui durante a sua explanação que é uma entidade do terceiro setor, sem fins econômicos, apartidária, associativa, e é evidente que a gente possivelmente, provavelmente, e até com certeza, nós vamos ter muito maior independência do que as entidades que são aí alguns agregados do processo político de Petrópolis ou das políticas públicas. Os conselhos municipais, associações de moradores, que não têm conseguido funcionar em função de acabar sendo cooptado, enfim, e fazendo parte de todo o processo da política partidária dentro de Petrópolis. Aí eles ficam realmente sem poder de decisão. No nosso caso, é de forma independente, nós não queremos atacar nem prejudicar ninguém, é fazer realmente o trabalho em defesa das necessidades, expectativas e desejos da população. Professor, muito obrigado. Olha, eu quero agradecer aqui o professor Alencar Lisboa, desejo-lhe sucesso nessa empreitada dessa entidade, já digo que me coloco à sua disposição, caso precise de uma divulgação maior, inclusive para cooperar, se achar que
minha ajuda, a minha cooperação pode lhe servir de alguma coisa, eu me coloco à disposição. Eu estou nesse momento meio impossibilitado em termos logísticos, de locomoção e tudo mais, mas isso não é para sempre não. Tá? Então, muito obrigado e muito sucesso. Muito obrigado mesmo. A gente agradece em nome lá de todos os membros que fazem parte do grupo que está elaborando todo o projeto, todo o processo, e por essa oportunidade que você nos ofereceu aqui. Muito bem. Minha gente, por favor, continue conosco. Vai entrar agora uma nova entrevista. Tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar. É 30 segundos. Já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Muito bem, estamos de volta, apenas 30 segundos se passaram, pedi que a senhora e o senhor não saíssem daí, continuassem conosco aqui, e eu no início do programa cometi uma pequena falha. Eu esqueci, depois de agradecer a audiência que a senhora e o senhor nos dão toda semana, eu esqueci de mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Pati de Alferes, Paraíba do Sul, Teresópolis e Friburgo. Então, agora, nesse momento, estou mandando um abraço para vocês. Obrigado pela audiência nessas praças. Gente, eu estou aqui agora com um pré-candidato a vereador, que eu quero que a senhora e o senhor conheçam, porque ele já foi candidato na eleição passada, e teve mais de uma, não? Só uma, na eleição passada. Teve uma boa votação, está fazendo um trabalho interessante, e eu vou deixar que ele se apresente a senhora e o senhor e fale um pouquinho a respeito dele para que todos passem a conhecê-lo. Carlos, fique à vontade, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa noite, eu sou feliz por o senhor ter me convidado, né, pela apresentação, e sou Carlos Alberto, né, uma pessoa humilde, honesta, de caráter. Tenho a formação acadêmica de Economia pela Universidade Católica de Petrópolis, sou funcionário público do Estado há 40 anos, aposentei e continuo fazendo um trabalho na Fundação Departamento de Estado de Rodagem. Meu projeto é sempre ajudar pessoas, Bernardo, sempre salvar vidas e ajudar pessoas. É o que eu tenho de legado, e é o que eu gosto de fazer. Fico feliz em sempre poder servir as pessoas, entendeu? E é o pouco que eu posso me apresentar. Carlos, na eleição passada, você veio por qual partido? Você foi candidato a vereador? E quantos votos você fez? Eu vim pelo PRTB e fiz 870 votos. É uma quantidade de votos considerável. Sabe que dessa vez, pelo fato da nominata não ter mais 23 nomes, ter apenas 16 nomes concorrendo por cada partido, com isso aumentou um pouco a necessidade da quantidade de votos que um candidato precisa ter para se eleger, para conquistar uma cadeira. Bom, havia uma expectativa de que as cadeiras aumentassem para 21 ou para 23. Chegou-se a falar em 23 cadeiras, mas por conta de um novo levantamento populacional do IBGE, Petrópolis não tem população suficiente para 23 cadeiras, teria para 21, não chegou a passar esse projeto na Câmara, porque sentindo que a sociedade civil petropolitana não concordava com esse número de 21 vereadores. Vai permanecer em 15. Então, cada partido vai poder apresentar o número de cadeiras mais uma, ou seja, 16 cadeiras, 16 nomes de pré-candidatos. Mas tem um detalhe aí. A lei fala que 30% são mulheres. Ora,
de 16, 5 deverão ser mulheres. Apenas 11 homens. E aí, tem um detalhe interessante. Historicamente, mulher faz menos voto do que homem. Historicamente. Nós tivemos 2 exemplos interessantes. O da Gilda Beatriz, que já teve uma tremenda votação, e essa menina Aline Tiririca, Aline Gonçalves, né, que também teve uma votação muito boa na última eleição. Mas os partidos têm essa dificuldade de mulheres com voto, mulheres que tenham voto. O que aumenta o quê? A quantidade de votos que os homens têm que fazer para compensar isso aí. Fala-se em coeficiente eleitoral para que um partido eleja 2 nomes, fala-se em termos de 14 mil votos. Poucos partidos farão 14 mil votos na legenda. Eu te pergunto, como é que você está preparado e qual é a tua expectativa? Bernardo, olha só, eu faço um trabalho há 25 anos de ajudar pessoas em todos os sentidos. Nunca deixei de fazer esse trabalho porque eu acredito que o voto vem de um trabalho. Um trabalho é a coisa mais importante que eu acredito. Em toda a minha vida eu sempre preservei o trabalho. Então eu luto por mostrar para as pessoas o que pode ser feito, o que dá para se fazer, e quando não se consegue fazer, te mostrar outro caminho para a pessoa, mas direcionar ela. E eu acredito no ser humano. Eu acredito que o ser humano deve, né, como é que se diz, levar a política por essa forma, entendeu? Prestigiar e favorecer e acreditar em qualquer pessoa que faça algum trabalho, porque eu acho que o trabalho é dignificante para qualquer pessoa e ser bem representado, né, no município, além de como é que se dizer, acreditar que essa mentalidade tem que ser mudada. Então eu acredito que o trabalho ele é importante e através desse pensamento o voto vai surgir. Muito bem. O Ney Carvalho, em primeiro lugar, um abraço para você. Em segundo lugar, não é só no seu programa que tem café não, tá? Mas estou batendo um papo aqui com o candidato a vereador, o Carlos. Você já pensou em partido? Por que eu te digo se você já pensou em partido? Porque esse ano é uma eleição muito estratégica. E a escolha de partido vai ser de fundamental importância para alguém poder chegar lá, para alguém conquistar uma cadeira. Como é que estão as suas tratativas com relação a partido, seus pensamentos com relação a partido? Eu tenho conversado com diversos partidos, como eu já cheguei a comentar com o senhor. É um momento complicado para mim, porque eu nunca fiz participei desse tipo de evento, mas eu acredito e eu tenho que escolher o melhor que for para mim, entendeu? Eu possa deslanchar e acreditar em outros colegas que vão ser pré-candidatos também, que tenham a mesma índole e vontade e determinação para solicitar melhoria para o município. Né? Petrópolis precisa de candidatos que tenham compromisso com a cidade. Então vamos pensar de forma mais objetiva, para pensar em melhorias para o município. O que você pensa, se é que você já pensou alguma coisa a respeito disso, o que você pensa em termos de melhoria que você gostaria de trabalhar em cima disso? Eu vejo muita dificuldade, principalmente na área de atuação minha, que é a área de saúde, muita dificuldade que a população encontra, entendeu? Que é muito mascarado o processo, e também tem uma preocupação enorme em relação à mobilidade pública, né? Mobilidade é um transtorno geral em todo o município. Então, é um dos focos que eu acho que todos os candidatos devem partir para não ficar no papel, praticar e desenvolver um projeto
concreto para que de curto prazo ou longo prazo venha acontecer realmente. É que vereador, na área da saúde, pode fazer muito pouca coisa. Eu explico isso. O vereador, qual é o papel dele? Legislar e fiscalizar. Ele pode fiscalizar, ele pode oficiar o executivo com relação aos erros que estão sendo cometidos, mas muito pouco ele pode fazer com relação a isso. Né? Fica muito complicado na medida em que a gente conhece alguns gargalos em Petrópolis, na saúde, e não vê ninguém se preocupar com eles. Quando eu digo ninguém se preocupar, quando eu digo poder público se preocupar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de São Paulo, que zerou um programa e zerou o número de esperas, a quantidade de fila de espera para exames. Porque detectou-se que durante a madrugada, alguns aparelhos como ultrassonografia, tomografia, raio-x, etc., ficavam parados. E hoje, uma pessoa que precisa fazer uma colonoscopia, por exemplo, por conta do município, no Hospital Alcides Carneiro, demora 1 ano e meio para conseguir. Né? Uma mamografia, 6 meses. Então nós temos essa retenção, essa fila de espera desnecessária por falta de gestão. O que você me fala disso? Bernardo, olha, realmente existe essas dificuldades, mas eu acho e eu acredito que é uma falta de gestão realmente, porque um médico pede um exame complexo como colonoscopia, até endoscopia, o paciente não pode esperar 1 ano para fazer esse exame. Então, mas existe as possibilidades disso ser mais ágil, só que depende de um vereador ele fiscalizar melhor e saber para onde está indo esses recursos e o que pode ele fazer para isso melhorar. Chegou onde eu queria. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você não pode chegar na sala do prefeito, chutar a porta e dizer: seu prefeito, vamos melhorar isso aí? Não tem como. Então o que acontece? O papel do vereador, ele está limitado e tem sido limitado cada dia mais. Te dou um exemplo, que é um exemplo claro de limitação do que seria o papel do vereador. Há uns anos atrás, qualquer aumento de tarifa de transporte público, aí você também falou de mobilidade, que é outro problema, mas qualquer aumento de tarifa de transporte público tinha que passar pela aprovação da Câmara. Hoje não. Hoje o Comutran aprova a planilha apresentada pela Cetraspetro, o prefeito vai chamega o aumento. Né? Onde é que ficou o papel do vereador aí? O vereador nem questiona mais esse tipo de assunto, porque acha que esse é um assunto resolvido quando não é. Porque o que acontece? Como é que o vereador poderia pegar no pé do prefeito aí, pegar no pé da CPTrans e pegar no pé do Comutran? Eu quero uma auditoria da planilha da Cetraspetro. Exijo. Não vai fazer? Vai dar um aumento sem ter uma auditoria da planilha? Vá para a justiça. Barra o aumento na justiça, dizendo: olha, quero auditoria da planilha. Você sabia que Petrópolis hoje paga a passagem mais cara do estado se comparar quilômetro percorrido contra o valor da tarifa? Você paga uma tarifa para ir aqui para o Morém, no centro para o Morém. A mesma tarifa que você paga para ir para Correias. Você paga uma tarifa para ir para o Gulf, pertinho do centro. A mesma tarifa que paga para ir para o Dux, por exemplo. O sistema está mal planejado. Aí, contratou-se o UFRJ, a Fundação FUSB do UFRJ, para fazer um planejamento de mobilidade de trânsito para Petrópolis. Fizeram o planejamento. Uma das conclusões: um dos gargalos do trânsito de Petrópolis é a União Indústria. Eu preciso contratar alguém para me dizer isso? Não. Não. Fica difícil, cara. E eu queria, e eu torço, para que a gente tenhamos, né, vereadores combativos, que busquem saber qual é o seu papel, que exerçam esse seu papel. Porque está difícil.
confesso para o senhor que está difícil. Vou te pedir uma gentileza aí, que eu preciso abrir um novo parênteses para um breve intervalo comercial. É 30 segundos e já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Voltamos, conforme eu falei, tudo muito rápido. Estamos aqui batendo um papo com o pré-candidato a vereador Carlos Roberto, que ainda não escolheu o partido, já recebeu diversos convites, está estudando os convites, e vim agora no intervalo e falou uma coisa muito interessante. É melhor nadar no meio de tubarões do que nadar no meio de sardinhas. É verdade. É verdade. Num partido onde só tem tubarão, esse partido pode fazer 2, talvez até 3. Já aconteceu aqui em Petrópolis isso. De partido fazer 3 vereadores. Mas alguns partidos que aparentemente estavam com nominata completa e uma nominata equilibrada não conseguiram fazer nenhum. Eu não quero citar nomes para não ferir suscetibilidades, depois em off eu te digo. Mas aqui no momento não vou externar minha opinião, não. Eu acho que, se você pensar direitinho e seguir essa máxima que você falou, que você aprendeu com outro conhecido seu, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. E se você me permite, depois ali na frente, também não pode ser tão à frente, né? Porque agora, dia 5 de abril, acaba a brincadeira. Né? Mas um pouco mais à frente eu vou te sugerir 2 ou 3 partidos. Você escolhe aí, porque eu acho que é uma escolha... Esse ano é uma escolha muito difícil. O Carlos, olha só, foi muito agradável ter te conhecido pessoalmente, que a gente só se conhecia por WhatsApp. Me coloco aqui à tua disposição, o programa fica à sua disposição. Quando quiser voltar amanhã depois, falar sobre suas ideias e tudo mais, fique à vontade. E vou abrir um espaço agora para suas despedidas. Fique à vontade. Quero agradecer, Bernardo, a oportunidade de eu ter participado do programa seu. É uma situação inédita na minha vida, mas que, volto a falar. Vai se acostumando, né? Porque daqui para frente... Tem que me acostumar a falar, porque eu vou representar a população, né, de alguma forma, se caso eu prosseguir na minha caminhada, que eu venho já há alguns anos tentando almejar com um único objetivo, de ajudar pessoas, entendeu? Com o trabalho, e mostrar os caminhos onde as pessoas, uma simples informação que não é recebida, não passam, e com certeza, em relação à minha mentalidade, é totalmente diferente. Como funcionário público que eu sou ainda 40 anos, eu tenho o que eu acredito que pode, o que não pode, o que pode ser mudado. Eu vou lutar por essas melhorias em todos os setores que eu tiver conhecimento, fiscalizar o governo, entendeu? Participar mais presente da situação diretamente. Acho que um pré-candidato a vereador, um vereador que for, tem que estar presente a todo momento, não pode se afastar, tem que estar presente, e eu tenho esse compromisso com o ser humano. Muito bem. Muito obrigado. Carlos, eu te agradeço. Desejo muito sucesso nessa sua caminhada, sua segunda tentativa aí de galgar uma cadeira na Câmara Municipal. Tenho certeza que as pessoas que hoje passam também a te conhecer passam a ver que você é uma pessoa do bem, isso é muito importante, né? E eu quero dizer à senhora e ao senhor que, mais uma vez, eu estou muito satisfeito de ter feito esse programa hoje, por uma razão pessoal.
Minhas costas não estão doendo hoje. Então eu quero desejar a todos uma boa semana. Quero novamente agradecer a todos os nossos telespectadores, a audiência, o carinho, tudo que fazem por nós. Muito obrigado por tudo. Aquilo que eu sempre falo quando termino o programa. Uma feliz semana a todos, até semana que vem, com novas entrevistas, com um novo programa. E lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.